A limpeza dos ovos para venda é um tema polêmico, extremamente controverso. Por isso, no vídeo de hoje, eu quero mostrar para você algumas características relacionadas à limpeza dos ovos, à lavagem dos ovos destinados à comercialização. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor César, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores e hoje vamos falar sobre limpeza dos ovos para venda. Mas primeiro vamos entender a casca, a composição da casca, que é o elemento importante aí da limpeza. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos legais, o que realmente está dentro da legislação, o que está contemplado na lei relacionado à lavagem dos ovos, para no final a gente ver na prática. Como isso acontece na prática, na avicultura de postura de maneira geral, e quais são as atitudes que nós em sistemas caipiras ou menor escala, em pequena escala, consegue tomar para ter um produto limpo e de qualidade sendo vendido para o consumidor final. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda quarta-feira, 7h30 da noite, a gente tem um vídeo novo específico sobre avicultura. E antes de a gente falar especificamente sobre a lavagem da casca do ovo, a limpeza do ovo, vamos entender que a casca, ela não é uma estrutura física única. Ela não é uma única estrutura. Ela é composta por diversas camadas, diversas microestruturas que compõem a casca. Vamos só olhar essa figura e entender essa lógica. Que a primeira delas, a primeira estrutura que fica na parte interna da casca, é a membrana de fibras. Depois das membranas de fibra, nós temos uma camada que é conhecida como camada mamilar. Depois nós temos uma maior estrutura ali dentro da casca, tudo isso microscopicamente falando da casca. E aí depois vem a camada esponjosa ou também paliçada, que a gente conhece. Já na parte superior da casca, muito próximo ao contato com a área externa, ela tem uma camada que a gente chama de cristal vertical. E acima da camada cristal vertical a gente tem a cutícula. E aqui um ponto-chave da nossa aula, porque toda a polêmica relacionada à lavagem, à limpeza dos ovos, está relacionada a essa estrutura da casca, a chamada cutícula. Então quando a gente for falar sobre lavagem, sempre vamos remeter a essa estrutura da parte superior da casca que tem contato com o ambiente externo, que é a cutícula. E nós temos ainda os poros para troca de gases entre o ovo e o meio ambiente. E outro ponto importante para a gente entender sobre qualidade dos ovos e associar isso à lavagem e à limpeza. Porque o ovo ele é inteiramente poroso, ele possui milhares de poros que fazem a troca gasosa com o ambiente. Então o ovo ele está sempre trocando, ele está sempre respirando, que a gente fala. Porque ele está trocando ar com o ambiente. Então um ponto importante, mesmo que exista a cutícula protetora, essa película que protege a parte externa do ovo, nós temos os poros que são abertos, porque os poros eles fazem a troca de ar. Bom, entendido um pouco isso, o que está previsto em lei então? O que está descrito na legislação, contemplado na legislação relacionado à limpeza, à lavagem de ovos. O que a gente tem especificamente sobre lavagem de ovos é a portaria número 1 de 21 de fevereiro de 1990. Essa portaria está relacionada ao Serviço de Inspeção Federal, ela é uma lei federal que é importantíssima para nós, então quem quiser se aprofundar inclusive na produção e comercialização de ovos deve estudar e ler essa portaria. E dentro da portaria ela tem os requisitos para lavagem de ovos. E o que é importante a gente entender? Que pela lei federal, é obrigatório a lavagem de ovos que são destinados à industrialização. Então nós temos vários processos de industrialização dos ovos. E quando a gente vai promover uma industrialização, seja fazer conserva ou a extração da clara com a gema, para fazer ovo em pó, para fazer suplemento alimentar como albumina, todo o processamento industrial que a gente vai fazer com o ovo, é obrigatório por lei a lavagem desse ovo. E essa lavagem ela deve ser feita, executada totalmente por meios mecânicos. Eu não posso fazer essa lavagem de forma manual. Tem que ser feita através das classificadoras de ovos, que é o que a gente vai ver um pouquinho na hora da prática, mas dentro da lei está contemplado essa questão que a lavagem ela tem que ser mecânica. Outra questão importante é que essa lavagem ela deve ser contínua, o ovo ele não pode ficar parado, estacionado, ele tem que estar em constante movimento, passando pela lavagem, pela máquina, e além de ser contínua, precisa ser completado o mais rápido possível.
não permitindo equipamentos de lavagem de ovos do tipo imersão. E aqui começa uma das controvérsias que eu citei lá no começo do vídeo. A legislação, o aspecto legal, fala que não se pode utilizar equipamentos de imersão. Subentende-se que o ovo ele não pode ser imergido, o ovo não pode ficar em imersão. E por outro lado, o Senar, que é inclusive um dos órgãos mais respeitados do governo federal, quando está relacionado ao agronegócio e à transmissão, à difusão do conhecimento, da pesquisa e do desenvolvimento, ele tem uma cartilha sobre ovos, sobre produção caipira, e na cartilha do Senar do governo federal, ele recomenda a imersão de ovos para lavagem. Começa aí a nossa dificuldade, inclusive, de interpretação, porque a portaria do governo federal diz que não se pode utilizar equipamentos de imersão. E a cartilha do governo federal, do Senar, ensina a colocar o ovo em imersão para limpeza e para lavagem. Aí que tá uma das divergências e polêmicas relacionadas à lavagem. Dando continuidade aqui então à nossa análise da portaria, uma coisa que está contemplada e é muito importante é a secagem rápida. E isso acontece no processo natural, que as máquinas classificadoras, até as mais antigas, elas atuam nesse sentido, de secar. Todas as classificadoras têm secadoras que fazem esse processo muito rapidamente. Então depois de lavado, esse ovo ele tem que ser seco bem rápido. E aqui está um ponto importante da legislação, porque quando o ovo é destinado à comercialização in natura, como geralmente a gente faz, ele precisa ser seco rapidamente, através de secagem automática. A portaria ainda traz recomendações relacionadas à água e aos sanitizantes que podem ser utilizados. Recomenda-se que a água da lavagem dos ovos seja mantida em temperaturas de 35 a 45 graus, observando-se que a temperatura da água deve ser pelo menos 10 graus superior à temperatura dos ovos a serem lavados. E outro ponto que está sempre contemplado na legislação é a forma contínua do processo. O processo nunca fica estagnado, parado. Então o ovo, desde que ele entra no processo, ele continua andando sem parar. Desde a lavagem, a secagem, tudo é feito de maneira contínua. Dentro da legislação do aspecto legal, é permitida a utilização de sanitizantes para a lavagem dos ovos. Então são utilizados sanitizantes de vários princípios ativos, a base de cloro, peróxido de hidrogênio, ácido peracético, amônia quaternária e o glutaraldeído são alguns dos principais sanitizantes que são utilizados na lavagem dos ovos nas classificadoras, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora na prática. Mas é importante saber que isso está contemplado dentro da lei, e além disso a lei também fala para não utilizar iodo, então não se pode utilizar nenhum sanitizante à base de iodo, e além disso recomenda-se a não utilização de compostos de cloro em níveis superiores a 50 partes por milhão. Então a lei tem essas duas ressalvas quando relaciona sanitizantes na hora da lavagem dos ovos. Bom, se está contemplado na lei a questão da lavagem dos ovos, como isso é feito na prática? Na prática, na maioria dos casos, é feita a lavagem dos ovos, porque em grandes produtores, médios ou até pequenas produções, nós temos as classificadoras de ovos. As classificadoras elas têm diferentes tamanhos e são elas que fazem a lavagem dos ovos. Então quando a gente tem classificadoras, por menor que seja, ela faz todo o processo. Ela lava os ovos, usa sanitizantes de maneira geral. Vocês estão olhando aqui no vídeo que está passando, parece esponjas, aquelas que lavam carro, né, em lava-jato. Então é utilizado sim a lavagem dos ovos de maneira comum na avicultura de postura, porque a maior parte dos produtores se utilizam de classificadoras, e as classificadoras lavam os ovos, desinfetam com sanitizantes e passam depois por esse processo de secagem. Então é feita a secagem dos ovos na sequência da lavagem. E aí, é claro, continua o processo para ovoscopia, que é uma coisa que a gente não vai entrar nessa aula. O que a gente está discutindo é sobre lavagem. E a maior parte dos ovos vendidos, eles são lavados com sanitizantes e, é claro, passados pela máquina, por todo um processo mecânico, porque é proibido o processo manual. É só o processo mecânico que é permitido por lei. Ah, professor, mas lá na primeira parte do vídeo você falou sobre a cutícula. E esse processo que passa essa esponja no ovo, joga sanitizante,
ele não tira essa cutícula? É claro que tira, ele desgasta sim essa cutícula, né? Não tem como falar que o processamento do ovo não desgasta a cutícula. É claro que ele desgasta, mas muitos e muitos trabalhos da literatura eles demonstram que a utilização, por exemplo, dos sanitizantes eliminam em grande medida os possíveis patógenos que podem estar aderidos à casca, salmonelas, enfim, as bactérias elas são eliminadas com os sanitizantes. E lembrando que a cutícula, apesar da cutícula, a gente ainda tem os poros que fazem a troca de gases, que são portas de entrada independente da cutícula. Por isso a lavagem dos ovos é uma prática cada vez mais adotada e cada vez mais exigida pelo mercado consumidor. Mas isso tem que ser feito de acordo com a lei, apenas por maquinário específico, de maneira mecânica. Eu não posso utilizar a maneira manual de limpeza de ovos, porque ele precisa ser seco na sequência. Essa secagem rápida depois da lavagem, ela é extremamente importante, porque se eu não seco rapidamente os ovos, aquela umidade, ela tem potencial de crescimento de micro-organismos, principalmente de fungos. A gente pode trazer contaminação de fungos por manter a casca úmida. Então muito cuidado nesse processo. Por isso é feito só de maneira mecânica através das classificadoras. E hoje em dia essas classificadoras ela ainda jogam um jato lá no final de revestimento da casca. Boa parte das grandes empresas que vendem ovos no mercado já se utilizam dessa técnica, que é uma técnica extremamente crescente e que as pesquisas vêm avançando muito nesse sentido. É muito utilizado, mas muito mesmo, mais do que se imagina, o revestimento da casca com óleo mineral de grau alimentício. O óleo mineral de grau alimentício é o produto mais utilizado para revestimento da casca. E inúmeros trabalhos têm mostrado que o revestimento da casca com óleo mineral aumenta bastante o tempo de prateleira. Mantém mais a qualidade interna dos ovos. Então é uma prática muito comum agora e as classificadoras novas estão vindo todas com esse jateamento final do ovo com óleo mineral alimentício. E existem pesquisas que estão avançando em outros produtos. Já li artigos fazendo revestimento da casca com fécula de mandioca. Outro produto muito utilizado e comparado na literatura é a utilização de gelatina para esse revestimento. Então tem muita coisa acontecendo nesse sentido, mostrando que o caminho é para o revestimento, é para a lavagem dos ovos, para secagem rápida e para o revestimento. E no caso de pequena escala, a gente tem algumas medidas que podem ser adotadas para evitar principalmente a sujidade da casca dos ovos. Como a gente viu, não pode, perante a lei, limpar os ovos de maneira manual. Lavar os ovos é complicado se a gente não tem uma secagem rápida, se a gente não tem a temperatura adequada, se não tem sanitizantes adequados. Então o que vale para pequena escala é o manejo do ninho, extremamente importante para manter a qualidade dos ovos e a limpeza dos ovos. É a troca constante da cama do ninho. Primeiro é a construção, a infraestrutura do ninho adequada, com aquela madeirinha de pelo menos 10 centímetros à frente do ninho, para evitar que a cama fique saindo. Então o manejo é muito importante, tanto de construção quanto de troca constante, mantendo uma cama adequada, mantendo uma troca constante dessa cama, a gente consegue manter o ovo mais limpo. Além disso, outro fator importantíssimo é a coleta constante desses ovos. Então, sempre que possível, tá coletando, retirando esses ovos do ninho para evitar a contaminação de fezes, a sujidade desses ovos, que é uma porta de entrada, mesmo com a cutícula, uma porta de entrada de possíveis bactérias para dentro do ovo. Tá certo, galera? O que eu queria mostrar para vocês então era isso, não entrar nessa polêmica de lavagem dos ovos, mas mostrar o que é a literatura e as controvérsias, inclusive, que existem no nosso país sobre limpeza e lavagem dos ovos. Mostrei para vocês que na prática, nas classificadoras, nas principais empresas produtoras de ovos, até de pequena escala, média e grande escala, as classificadoras elas fazem a lavagem com sanitizante, mas o ovo passa pelo processo de acordo com a legislação, como está contemplado na lei. Em pequena escala, vale mais o manejo do ninho e a coleta constante dos ovos para evitar a sujidade na casca. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!